Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Boa noite, filha. Boa noite, voz Saravá, essa força tranca a rua. Saravá. Chegaram novas perguntas dos filhos e gostaríamos que você respondesse. Pode dar início. Certo. A primeira pergunta é da Daiane Pereira. Ela diz: Saravá a todos os guardiões. Meu filho desencarnou em 2021, com 5 anos. Ele não estava doente e desencarnou dormindo. No dia, teve alguns acontecidos estranhos em casa. Luzes piscavam. Minha filha, que na época tinha 16 anos, sonhava com correntes se quebrando. No dia aconteceu algo que eu tive que sair de casa com uma certa urgência. Minha irmã sentia dores fortes. Sendo assim, saí de casa para levá-la ao médico. E no final não deu em nada, em minha irmã. Ele nunca mais sentiu dores. Minha pergunta é, antes de eu encarnar, eu já estava ciente de tudo o que ocorreria com o meu filho, já que eu sempre tive a sensação de que poderia ser o último dia que iria ver ele vivo? E posso já ter visitado ele no mundo espiritual ao dormir? Agora, em saber que isso tudo iria acontecer, não. Essa resposta é muito efetiva, não. A respeito de visitá-lo, isso existe essa possibilidade. Não vou lhe garantir que isso já tenha acontecido, porque isso requer uma investigação espiritual para que eu possa afirmar tal situação, tal experiência. Agora, uma coisa é fato. Esses acontecimentos que são mencionados aí agora por essa filha, então é claro que existe algo não natural que se manifestou nesse período de tempo onde aconteceu esse desencarne. Então é algo que eu recomendo e oriento para que vós busque um guardião para que possa fazer uma investigação para saber o que verdadeiramente aconteceu. Porque algo de não natural estava se manifestando. Então precisa-se saber, se claro, isso for o seu interesse em saber. Acho que isso é o suficiente, porque é uma situação que requer uma investigação como um todo, para ter a precisão ou a certeza de poder explanar algo diretamente, efetivamente. Não pode ser algo... Aqui não cabe, assim como não cabe em nenhuma outra situação, achismo ou opiniões. Tem que se explanar aquilo que seja verdade. Então, para que eu possa dizer algo verdadeiramente, então precisa-se de uma investigação. Então, recomendo que vós busque a maneira de vós ter acesso a essa verdade. E também outros detalhes que vós possa também saber a respeito dessa situação como um todo, tanto da sua parte como da parte desse filho desencarnado e que tem ligação com a sua irmã, com outras situações, né, com o espiritual e tudo mais. Então, esse é o procedimento a se fazer. Certo, gratidão, voz. A próxima pergunta é do Francisco Torres. Gostaria de saber se este ano consigo passar o quadro da União, no caso a transposição de funcionários. Salve Exu, Laru Exu. Boa noite. Obrigado, Francisco. 19/9/54. Agora, isso requer o que requer, volto a dizer, requer uma investigação. Não tem como eu pegar e lhe dizer probabilidades. Por aquilo que eu consigo ver de imediato, mas tem todas as possibilidades de isso acontecer. Mas precisa-se ver o quadro como um todo, não depende só de vós, depende de uma série de fatores. Então precisa-se sim de ter uma investigação para saber o que é ou o que deixou de ser. Gratidão, Paz. A próxima pergunta é do Mariano Lara. Como desapegar dos bens materiais se temos compromissos e numa sociedade onde tudo é movido pelo dinheiro? Se você não se cuidar, perde tudo que conquistou e vira uma pessoa sem condições de comprar e ter o necessário nos momentos difíceis. Agora, o desapego das coisas materiais tem que saber
interpretar esse desapego. É claro que cada um, nós já estamos cansados de nos ouvir dizer que esse plano, essa vida, é uma experienciação. Nós estamos aqui para colocar em prática aquilo que se tinha no espiritual como teórico. Então aqui é a prática. Então, para se manter vivos, manter a sua existência, a sua caminhada aqui, é claro que existem os compromissos. Nós tem que trabalhar, nós tem as contas a pagar, nós tem, né, família, parentes, enfim, uma série de situações a se manter. Aquilo que está fora de equilíbrio é que todos esses compromissos estão em primeiro lugar. Aquilo que tem que estar em primeiro lugar é a sua única dependência daquele que tudo pode, que é o Divino Criador, Deus. Então, quando uma pessoa busca a Deus em primeiro lugar, então tudo mais será acrescentado. As pessoas não, as pessoas estão habituadas, devido a compromissos, a rotina do dia a dia, os percalços também da vida, a procurar a matéria primeiro e depois, quando sobra o tempo, ali em segundo, terceiro, às vezes em último lugar, o plano espiritual, ou seja, as forças do Divino Criador. Aí há um desequilíbrio, porque o espiritual, o plano espiritual com o material tem que andar de mãos dadas, de forma contínua e equilibrada. Quando se caminha só no material, então significa que está em desequilíbrio, está em desvantagem essas situações. Então é onde que muitas das vezes acontece os entraves na vida. Por quê? Porque aquilo que vós podem resolver com a força do seu braço, com a sua inteligência, com o seu conhecimento intelectual, vós pode. Porém, tem muitas, mas muitas situações que fogem ao seu alcance ou ao alcance de qualquer um encarnado. Então, quando foge a esse alcance, somente o Divino Criador pode lhe ajudar, através dos seus trabalhadores. Não importa quais trabalhadores sejam, que sejam os arcanjos, os anjos, os mestres, as entidades, os santos, não importa. Mas o ser humano daí sim tem a possibilidade de receber esse suporte para as coisas que vós não consegue, que fugiu ao seu alcance, ao seu domínio, ao seu controle, à sua capacidade física, material e intelectual. Então, o desapego significa que vós não está na dependência, ou melhor dizendo, vós não é escravo do dinheiro, vós não é escravo da sexualidade, vós não é escravo dos vícios, vós não é escravo dessa vida, nem muito menos de doutrinas ou dogmas. Vós tem que estar no comando dessas situações, vós está aqui para comandar as coisas, não para ser comandado por elas. Se vós fazer um exame de consciência mais apurado, legítimo, honesto para consigo mesmo, vós vai ver que vós faz tudo para ganhar mais dinheiro. Então significa que vós está servindo ao dinheiro, não o dinheiro servindo aos seus propósitos. Por mais que pareça que sim, que vós com o dinheiro vós paga as suas contas. Com o dinheiro vós compra ali o 4-roda, o automóvel que vós queira. Mas, na verdade, vós está fazendo tudo. Vós entrega a sua vida, a sua saúde, a sua família, porque muitas pessoas entram em desequilíbrio com a sua própria família para ganhar dinheiro. As pessoas passam mais tempo ocupadas com aquilo que sejam os seus trabalhos do que com a própria família. Aí é onde há crises de casamento, separações, discussões, desequilíbrios, atritos, frustrações, insatisfações. A lista é grande das coisas. Isso devido ao quê? A um desequilíbrio. Quando se tem o lado espiritual e vós busca primeiro a Deus,
Porque buscar primeiro a Deus não significa que vós vai andar como um religioso. Porque o objetivo não é ser religioso, o objetivo é se tornar espiritualizado, é ter essa conexão com os planos superiores. Então, essa conexão só acontece o quê? Fazendo essa busca. E as pessoas pensam que eles têm que andar com a Bíblia embaixo do braço, né? Ou recitando mantras 24 horas por dia, ou rezando Pai Nosso e Ave Marias, o dia todo ajoelhado do caroço de milho. Mas não é assim, isso não é a verdade. Veja que eu não estou dizendo isso menosprezando ou diminuindo a importância do que eu acabei de dizer, porque as orações têm sim o seu poder e a sua valia. Assim como as Sagradas Escrituras também têm a sua importância, em um grau bastante elevado. Mas não é estar com as Sagradas Escrituras embaixo do braço que vai dizer que vós está conectado com o divino. Porque basta avaliar as próprias condições. Como é o seu atejamento para com o semelhante, para com o desconhecido, para as pessoas que te perseguem, as pessoas que te odeiam, os seus inimigos? Vós odeia eles também? Vós passa por cima de qualquer outro semelhante para poder chegar ao lugar que vós quer no seu trabalho, para ganhar aquela importância em dinheiro? Então tudo isso mostra ao grau de conexão que vós está com o Divino Criador. Vós é intolerante, vós é preconceituoso, vós julga os semelhantes. Então tudo isso vai mostrar a distância que vós está da luz, do Divino Pai. Porque não é o Divino Pai que vira as costas para o ser humano. É o ser humano que dá as costas às forças espirituais, buscando em primeiro plano, em primeira mão, com prioridade, as coisas da matéria. Mas veja, as coisas da matéria são passageiras. As coisas espirituais ligadas ao Divino Criador são eternas. Aquilo que é a sua vida em cima deste plano é menos do que um piscar de olhos no plano espiritual. Por mais que vós possa viver 100 anos, não é nada em comparação ao plano espiritual, porque esse tempo de relógio linear que vós conhece, de horas, só existe aqui nesse plano. Então tem que se buscar primeiro a Deus. De que forma? Vós tem seus compromissos, vós não vai abandonar seus compromissos, vós não vai abandonar o trabalho, né? Vós não vai abrir mão do dinheiro, do seu ganha-pão. Não, mas quando vós se levanta pela manhã, a primeira coisa que vós deve fazer é o quê? Agradecer ao Divino Pai, porque ao Divino Pai nada se pede. Porque Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é importante para vós. Vós não sabe o que é importante para vós, para a sua vida, Ele sabe. Então, ao Divino Criador só agradece pela oportunidade de mais um dia de experiência, de oportunidade da saúde, oportunidade do trabalho, oportunidade da comida na mesa, a oportunidade da segurança, da proteção, a oportunidade de se ter uma família, a oportunidade de se ter uma companheira, de se ter filhos, de ser um ser inteligente, de ter possibilidades. Agradecer também pela oportunidade das dificuldades e dos percalços da vida, porque são as dificuldades e os percalços da vida que fazem cada um de vós fortes para suportar aquilo que possa se apresentar pela frente. Então, uma vez que vós levantou pela manhã, agradeceu o Divino Criador, vós vai ali, está tomando o seu banho para se preparar para sair para o trabalho, então vós está ali agradecendo também. Vós está planejando como será o seu dia, como será abençoado o seu dia. E que vós será também instrumento pelo qual manifestará as bênçãos do Divino Criador por onde quer que vós passar, onde quer que vós esteja. Para os seus companheiros de trabalho, para as pessoas conhecidas e desconhecidas no seu caminho, do dia a dia, de ida e de volta para casa.
Então isso é buscar. Isso é o início da busca. As orações são válidas? São válidas. Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma Salve Rainha, isso é importante? É importante. Porque é uma corrente de força espiritual, porque quando você estiver rezando uma dessas orações, é claro que milhões de pessoas estarão rezando, né, com um propósito. Então tem a sua força. Assim como fazer um jejum, assim como fazer outras práticas religiosas, não tem problema nisso. O problema é pensar que fazer isso irá lhe proporcionar as coisas. O que vai proporcionar é aquilo que sai daqui de dentro. Não é pedir, pedir e pedir, né? Como você pode pedir ao Divino Criador, como se ele não soubesse as suas necessidades? Ele sabe as suas necessidades. Então, ao Divino Criador não se pede nada. Então, comece a colocar em prática isso, buscando primeiro ao Divino Criador, que você vai começar a perceber que com o passar do tempo, isso não vai acontecer em um dia, em 2 ou uma semana. Com o passar do tempo, você vai começar a observar que você não está tão mais apegado àquelas coisas. Não significa que elas não sejam importantes e necessárias para a sua sobrevivência, mas que existe algo muito mais importante, que é o seu Pai, Deus, o Divino Criador. E todo mundo vive uma vida, décadas, anos, em uma rotina. É claro que vai começar a ter resultados ali em um médio tempo, depois de alguns meses, certo? De prática. Não adianta esperar milagre, porque o milagre não vai acontecer. O milagre, na verdade, acontece todos os dias, quando vós abre os olhos e vós tem uma nova oportunidade de fazer nova todas as coisas. Então, o apego, o desapegar-se é isso. É colocar aquilo que é o plano material em segundo lugar. Primeiro busca aquilo que é mais importante. E depois as outras coisas venham acontecendo na sequência. É isso, filho. Gratidão, Boris. Próxima pergunta do Raul Vanderlei. O que fazer para nunca mais precisar reencarnar aqui na Terra? Como se livrar deste processo reencarnatório? O que fazer para evoluir sem precisar nascer aqui de novo? Saravá. Agora, para não precisar mais reencarnar aqui neste plano, é evoluir. É entrar em sintonia com as forças da criação. Porque tudo na criação, tudo que eu digo que são as coisas naturais, como a natureza, o cosmos, né? Toda a dimensão ou os universos, então tudo está fluindo em um fluxo contínuo de equilíbrio, de manifestação. Então é se colocar. A evolução nada mais é do que vós acessar, vós passar a vibrar na mesma sintonia. Para vibrar na mesma sintonia, vós precisa o quê? Estar capacitado. Vós está aqui, as suas experiências nessa vida é uma capacitação. Como eu disse ainda há pouco, se vós é uma pessoa que frequenta alguma religião, então essa religião, ela lhe passa conceitos. Esses conceitos, vós só vive ali dentro daquelas paredes do templo, da igreja, do congá, de algum lugar que vós vá, ou aquilo se aplica lá fora, com o conhecido, com o desconhecido, com o parente, com o inimigo, né? Como é o seu atejamento, as suas intenções para com os seus semelhantes, para com a sua própria vida? Vós perdoa ou vós vive sempre julgando? Vós assume as suas responsabilidades ou vós faz como a boa parte da humanidade que pega e quer transferir as suas responsabilidades para o ombro de outras pessoas, ou do vizinho, ou do pai, ou da mãe, ou a culpa é do irmão, a culpa é do filho, a culpa é da esposa, a culpa é do governo, ou pior, as responsabilidades vós joga nos ombros de quem não irá se manifestar aqui para
dizer que vós está errado, como jogar nos ombros do diabo, de Satanás, de Lúcifer ou de Deus, né? Porque tem muita gente que tem a ousadia, né, de olhar para o alto e perguntar: o que eu fiz para Deus para merecer isso? Tapando só o com a peneira, porque todo mundo sabe porque está passando determinadas situações. Cada um sabe as manipulações que fizeram do passado, as mentiras, as intrigas, feitiços, pragas, maldições, más intenções, fofocas, inveja. Então não é Deus que castiga ninguém, existe uma lei, assim como existe aqui na terra. Se vós sabe que se vós forem roubar, vós irá ser preso e será condenado, certo? Então a lei criada pelo Divino Criador, que não é corrupta, então ela se aplica, ação e reação, causa e efeito, plantou, colheu. Então ninguém passa nada de graça. Existem sim os ataques de magia negra e tudo mais? Existe. Mas essas magias só têm efeitos justamente pelas aberturas dadas por esses desequilíbrios, de sentir raiva do semelhante, de trair a companheira ou o companheiro, de agir com agressividade, com falsidade, com ironia, com preconceito, com intolerância. Então tudo isso diz a que ponto da caminhada vós se encontra. Se vós irá, quando terminar essa sua experiência, ou seja, essa sua encarnação, essa sua vida, quando vós passar para o outro lado, vós estará capacitado, vamos entender essa vida como um ano letivo em uma escola, na qual o aluno está aqui para aprender matérias. Essas matérias diz respeito aos 7 sentidos da vida, que é a fé, o amor incondicional, o conhecimento, que é a sabedoria, certo? A justiça, que é o equilíbrio e a razão, a lei, que é a vitória, que é também a organização e a disciplina, a evolução, a geração. Então esses sentidos, essas são as matérias que são aplicadas aqui. E no decorrer dessa vida existem testes que são aplicados e provas. Então a média do resultado desses testes e dessas provas é que dirão se vós irá reprovar, ou seja, terá que repetir esse ano novamente ou não. Para isso é necessário, assim como cada um busca aquilo que interessa a cada um, ganhar mais dinheiro, a mulher bonita, o homem bonito, o carro, confortável, a pulseira de ouro. Então busque aquilo que também é mais importante, que é eterno. Busque ao Divino Pai. Agradeça mais do que peça. Se tiver algo para vós pedir ao Divino Pai, peça sabedoria e discernimento, para que vós entenda, para que vós compreenda essa sua caminhada, vós saiba o porquê, o que vós veio fazer aqui de missão. Vós tem um trabalho, vós tem contas para pagar, vós pode ter família, assim como eu disse anteriormente. Isso é o que todo mundo tem por obrigação de fazer aqui para se manter vivos. Mas vós estão aqui para algo maior. Então, é acessar isso. Então, tem que buscar um local onde vós possa ser orientado para saber aplicar a sabedoria espiritual no seu dia a dia, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, nas suas amizades, no seu casamento e por aí vai. É o suficiente. Gratidão, Bois. A próxima pergunta é da Maria Siqueira. Saravá, seu guardião. Meu nome é Maria Siqueira Reis. Eu gostaria de saber o que fazer para meus guardiões, como forma de agradecimento ou para pedir algo, uma ajuda, por exemplo. Agora, o primeiro passo para quem quer se relacionar com os seus guardiões pode fazer uma coisa simples, Pode pegar um prato, desses que vós usa mesmo em casa, não tem problema nenhum, certo?
pegar uma vela branca, cole ela no centro desse prato, coloque um pouco de água no pé dessa vela, consagre a vela, consagre o prato, consagre a água ao Divino Criador, a sua lei maior, a sua justiça divina, as forças do Orixá Exu, do Orixá Pombogira e do seu guardião, dos seus guardiões de esquerda. E daí ali vós pode colocar um copo com água, se vós quiser vós pode colocar um copo com cachaça, se vós quiser vós pode colocar, se vós fuma, pode colocar cigarro ou charuto. Se vós não fuma e não gosta, né, do cheiro do cigarro nem do tabaco, então vós pode colocar o quê? Coloque um incenso de boa qualidade, que pode ser ali de mirra, pode ser de arruda, certo? Patchouli, pode ser de olíbano. Então vós pode colocar esse incenso que irá representar o elemento ar e o elemento fogo também, né? Assim como a vela. Então, vós pode utilizar desses elementos e colocar ali, consagrá-los sempre, como eu acabei de dizer. Pode utilizar a mesma consagração para cada elemento. E daí, naquele momento, vós escolha um local, pode ser na sua sala, só não pode ser no quarto onde vós dorme. Por quê? Não que aparecerá espíritos ou alguma coisa, isso não existe. Acontece que como as forças dos guardiões são grandes movimentadores de energia, então no momento que vós precisa estar com o seu padrão vibratório desacelerado para que o seu corpo físico possa descansar, diminuir o ritmo, então aquelas energias irão manter o seu corpo acelerado, o seu padrão energético acelerado, e vós pode acabar não dormindo, não descansando direito. Então se põe o quê? Na sala, desde que seja um lugar com segurança, que tenha espaço, que não fique perto de nada que possa pegar fogo. Se vós tem animais de estimação, tem que levar em consideração a isso. Crianças pequenas, então tudo tem que ser feito com segurança. Assim como vós pode fazer também do lado externo, observando os mesmos padrões de segurança. E daí, uma vez isso observado, uma vez isso montado, então ali vós pode cantar um ponto, ou vós pode simplesmente ficar observando em silêncio a chama da vela, ligado naquilo que sejam os seus guardiões, e até que vós sinta a presença de eles chegarem, vós vai sentir a presença, como se alguém estivesse lhe observando. Vós pode sentir um arrepio, às vezes, no corpo. Mas não se assuste, vós estará de olhos fechados, sinta essa energia. Essa energia, ela está se apresentando como uma energia de poder, provavelmente, de proteção, de amparo, de paz, de harmonia. Então, está tudo de acordo, certo? Então, uma vez feito isso, então ali, quando se manifesta, aí que vós sente essa presença, aí vós faz suas intenções, aí vós pode dizer, certo? Uma vez feito isso, vós pode esperar ali, pode ainda permanecer mais uns 10, 15 minutos após essas intenções sejam feitas. Pode deixar queimar toda a vela, uma vez que termine, e depois vós pode jogar aquilo que for a bebida na sua pia, o restante que sobrou das cinzas do incenso ou do cigarro no lixo, a borra que sobrou da vela também a mesma coisa. E o prato? O prato vós pode usar para se alimentar normalmente, porque afinal de contas vós consagrou as forças do Divino Criador, da lei maior e da justiça divina, então não vai ser a comida que vós vai colocar ali que irá lhe fazer mal. Muito pelo contrário, ela estará, de uma certa forma, bem irradiada, bem abençoada. Assim como pode ser feito embaixo de uma árvore, né, onde esteja limpo, onde se possa assentar a vela, pode colocar com o prato também a mesma coisa, mantendo sempre a segurança. É isso. Gratidão, Paz. Próxima pergunta da Yara Tarô. Saravá, todos os guardiões. É verdade que na hora do desencarne, quem é responsável pelo desencarne é os guardiões? Digo, quando chega a hora de um indivíduo, por exemplo, desencarnar de forma súbita, como acidentes,
Já ouvi dizer que para o acidente acontecer é o guardião que manipula ou causa aquele acidente, para se cumprir aquele desencarne, que já foi programado antes e porque chegou o momento. É verdade? Bom, aí tem algo a ser observado. Porque as pessoas, quando falam guardiões, então, muitas das pessoas vão ater-se simplesmente a Exu e a Pombogira. Caboclos são guardiões, pretos velhos são guardiões, anjo de guarda também faz um processo de ser guardião, assim como muitos outros seres espirituais, certo? Então isso é importante de se deixar claro. Agora, quando existe uma determinação, porque cada qual tem ali um caminho a se percorrer, um tempo para se encarnar e um tempo para desencarnar, para o desencarne. Quando chega aquele momento, muitas das vezes aquilo que vós entende por acidente é porque a pessoa estava em movimento, estava ou caminhando, indo para o trabalho, ou às vezes limpando a casa, ou caminhando pela calçada, ou subindo em um pé de árvore, ou se mesmo deitado ali para descansar. Quando chegar o momento, então, aquilo irá acontecer. É claro que se chegar ao momento daquilo acontecer e a pessoa estiver dentro de um automóvel, então aquilo provavelmente acontecerá um acidente, certo? Mas tudo ali, não existe nada por acaso. Agora, se são os guardiões que farão acontecer aquilo, a resposta é não. Porque quem é responsável pelo desencarne é o Senhor Omolu, que é o Senhor da morte. Ele é que ceifa, ele é que corta o cordão que liga essa roupa, esse corpo material, com a sua parte espiritual, a sua essência divina. Certo? Agora, se um guardião vai ali fazer algum outro automóvel, um animal entrar na frente para que aconteça aquilo, não, o guardião não, nenhum guardião irá fazer isso efetivamente, certo? Agora, existem situações de pessoas que, em cima do seu livre-arbítrio, então eles ocasionam por conta própria, pela lei da ação e da reação, da causa e do efeito, eles proporcionam um desencarne antes do tempo previsto para ele. Aí já é uma outra situação. E é uma situação a ser desdobrada, né, em uma orientação mais específica, porque para se deixar claro precisa de um tempo hábil para poder explicar essa situação, que é um tanto complexa e tem que ser desdobrada e explicada de forma clara, para que não haja deturpação e muito menos divagação daquilo que seja verdade. Certo, gratidão. A última pergunta é do Gomes Silva. Saravá todos os guardiões. Gostaria de saber, sempre ofereço vela e cachaça na lavanderia da minha casa, a Marabô e a Boiadeiros. Tem algum problema ou não? Também ofereço café aos pretos velhos. Posso continuar? Marabô e Boiadeiros e pretos velhos e os guias que me acompanham. Saravá e gratidão. Agora, não tem nenhum problema. O problema está em não consagrar cada elemento desse às entidades referidas. Tanto a vela, que seja a bebida, que seja qualquer outro elemento que vós for colocar, então tem que ser consagrado antes, primeiro ao Divino Criador, que é o Senhor de todas as coisas. Porque se o marabô, o preto velho, o caboclo, o santo, o anjo, o arcanjo, se ele vai se manifestar, né, nessas firmações, então só isso só acontece porque o Divino Criador assim o permite. Então sempre consagrar ao Divino Criador, a Deus, a lei maior e a justiça divina, e daí vós direciona o elemento, né? Então vou dizer como se fosse vós. Pode pegar a vela, ou que seja o cigarro, cada elemento vai fazer a mesma coisa, né? Então, eu invoco Deus, a sua lei maior, a sua justiça divina, e consagro essa vela, ou essa bebida, ou esse cigarro, ou esse charuto, qualquer elemento,
as forças do Exu Marabô, as forças do Preto Velho Joaquim, a força do Caboclo Ubirajara, que seja. Entende? Porque aí sim terá uma efetividade maior. Agora, de vós ali fazer essa prática na sua lavanderia, nessa área de serviço, não tem problema nenhum, vós pode continuar. Não tem nada de errado. É isso. Certo. Essas foram todas as perguntas, Vaz. Gratidão. Muito bem. Então, espero que eu tenha respondido à altura para cada um dos filhos. É claro que tem respostas que requerem um tempo maior, muito maior, para serem desdobradas, mas isso a gente vai desdobrando no decorrer do caminho. Boa noite para quem é da noite e bom dia para quem é do dia.